Jesus, Espero que Deus abençoe. Glória a Deus, igreja, receba a paz do Senhor. Amém. Ao nome de Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor. Como é bom estar na casa do Pai, como é bom poder prestar culto de louvor, agradecendo e honrando a Ele. Jesus é digno de ser adorado. E é sobre isso o nosso culto. O culto não está ligado às nossas emoções, ao humor do dia, nem tampouco se vai tudo bem ou se nós estamos passando por momentos difíceis. O culto é sobre Ele. E é por isso que nós estamos aqui. Eu já convido a igreja, abra comigo a sua Bíblia, a primeira carta de Paulo à igreja em Corinto, no seu capítulo de número 15. Nós vamos ler o tema dessa linda festividade enquanto você procura. Quero agradecer ao Senhor mais uma vez pela vida do pastor William, da pastora Carla. Muito obrigada pela confiança, obrigada pelo carinho, obrigado por sempre lembrar de mim. Que Deus em Cristo continue fortalecendo vocês e dando saúde. Deus abençoe a toda a liderança do Círculo de Oração. Vocês estão lindas. E que Jesus continue honrando a cada uma de vocês. Eu sei que trabalho do Círculo de Oração não é fácil, todo o congresso envolve um cansaço muito grande, uma entrega, uma dedicação muito grande, mas eu sei que o Senhor é aquele que tem recompensa para cada uma de vocês. Que o Senhor possa alcançar a casa, a família e o coração de todas vocês, é o que eu desejo nessa noite. Primeira carta de Paulo à igreja em Corinto, no seu capítulo 15. Deus abençoe meu esposo, que hoje está aqui comigo, não é sempre que ele pode, e eu fiquei feliz, foi meio corrido, nós tivemos um outro compromisso à tarde com as crianças, então acabou que chegamos um pouco atrasado, peço perdão para a igreja, mas ele disse, eu vou com você. E eu fico feliz quando vem ele, quando vem as crianças, porque eu sei que eu vou ter reforço na intercessão e vai ter alguém para dar glória. Eu sempre brinco, se ninguém der glória a Deus, eu sei que ou as crianças ou meu esposo vai dar, então hoje tem alguém aí para dar glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, eu já tinha até esquecido. Antes de ler, deixa eu só perguntar para a igreja, rapidinho. Quantos aqui gostam de chocolate? Levanta a mão para eu ver. Tem gente que levantou até duas, ô glória. Com a permissão da pastora, ao término dessa reunião espiritual, eu estarei lá fora junto com meu esposo. Eu trouxe algumas trufas de chocolate que eu mesma fiz. Se não me falha a memória, eu trouxe 5 sabores. E graças a Deus que são 5, porque se você não gostar de um, você gosta do outro. Se não gostar do outro... Irmã Luana, eu estou de dieta, reeducação alimentar, não estou comendo doce. Compra e dá de presente para alguém. É um projeto que Deus tem colocado no meu coração e você comprando essa trufa está abençoando a minha vida, o meu ministério, e Deus te recompensará. Amém? 1 Coríntios 15, 58 está escrito assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu quero repetir, nessa tradução que eu estou aqui, está escrito, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, e você diz amém. Amém. Tome seu assento, que a sua Bíblia permaneça aberta e o seu coração também. O Senhor que está na casa já está falando conosco e eu creio que Ele continuará falando comigo e com você. Eu inicio a mensagem dessa noite dizendo à igreja, trabalha. Trabalha enquanto é dia. Trabalha porque a noite já vem.
Trabalha enquanto a saúde é a tua amiga. Trabalha. Se você tem a oportunidade para fazer, não deixe de fazer. Porque o Senhor tem procurado nesse tempo aqueles que trabalham. Foi o próprio Jesus que em uma ocasião narrou uma parábola acerca de certos trabalhadores que eram convidados a trabalhar na vinha de um certo homem. A Bíblia vai dizer que um grupo de trabalhadores vai ser convocado na primeira hora do dia, a saber, por volta das 6, 7 horas da manhã. Esse grupo de trabalhadores, então, irá ao campo labutar e trabalhar para receber no final do dia um salário que já estava acordado. Mas dentro dessa parábola, Jesus disse que um segundo grupo de pessoas vai ser chamado para trabalhar também. Já era um pouco mais tarde, por volta das 9, 10 horas da manhã, quando esse segundo grupo que estava ocioso recebeu o convite, aceitou o convite e passou a trabalhar também junto com aqueles primeiros servos. Na parábola contada por Jesus, um terceiro e um quarto grupo ainda serão convocados ao trabalho. O que nos chama a atenção é que dentro dessa parábola há um último grupo que é chamado ao trabalho por volta das 5 horas, na última hora de trabalho. Esse grupo aceita a proposta, o convite, acerta o salário e se põe a trabalhar também. Ao término do dia, todos aqueles trabalhadores agora estarão diante do patrão. E todos os trabalhadores agora receberão o salário que já havia sido acordado, o salário que já estava combinado, o salário que todos sabiam qual era. Dentro da parábola, Jesus vai dizer, e você deve se recordar, que aqueles que trabalharam na primeira hora e aqueles que trabalharam na última hora receberam o mesmo salário. E é quando Jesus diz que aquele que é o dono da vinha, ele pode pagar como ele quer. O convite que ele fez permanece o mesmo. Trabalha. E se fôssemos aplicar de um modo muito singelo essa parábola narrada por Jesus, poderíamos comparar esse grupo de trabalhadores que foram chamados para trabalhar na seara do Mestre como aqueles que vêm labutando na obra do Senhor ao longo dos séculos da igreja. Quando nós falamos sobre a obra de Deus, nós podemos lembrar dos 12 que foram convocados para seguir a Jesus e daqueles que deram continuidade após a ascensão do Senhor, daquilo que nós chamamos como igreja primitiva. Os apóstolos e as suas viagens missionárias poderiam ser comparados ao grupo de trabalhadores que foi chamado na primeira hora do dia. Mas ao longo dos séculos da história da igreja, muitos outros grupos têm se levantado para trabalhar na obra de Deus também. Por que não falar daqueles que são chamados e conhecidos como os pais da igreja, que trabalharam no período da patrística? Por que não se recordar dos nossos irmãos que continuaram levando a palavra de Deus durante a Idade Média, em um período onde as sombras estavam assolando a humanidade? Havia um grupo de cristãos que continuavam dizendo que Jesus é a luz do mundo. E quem segue a Cristo não anda em trevas. Se olharmos ao longo da história, por que não lembrarmos dos pré-reformadores? Ou dos reformadores, homens que, a despeito de tudo que estava acontecendo no seio da igreja cristã, se colocaram como baluartes, se colocaram como pioneiros, para dizer que a palavra de Deus é a verdade, que a Bíblia é imutável e que todo cristão tem o direito de ter acesso às Escrituras. Se nós olharmos ao longo da história da igreja, não foram poucas as vezes em que Deus comissionou pessoas, em que Deus chamou pessoas, gente simples, assim como eu e você. O Senhor chamou pessoas que eram iletradas e outras que eram entregues a muitas letras. O Senhor chamou ao longo desses 21 séculos de igreja, homens e mulheres,
jovens e crianças, e a ordem é a mesma para todos: ide e anunciai o evangelho. E por que não dizer que a ordem de Jesus é a mesma para todas? Trabalha. Trabalha enquanto é dia. Trabalha porque a noite já vem. Se pudéssemos olhar para essa parábola, poderíamos dizer que nós, igreja do século 21, somos possivelmente os trabalhadores da última hora. Aqueles a quem foi confiada a mesma missão que foi dada a João Batista. Nós somos a geração que prepara o caminho do Senhor. Nós somos a geração que está endireitando as veredas e anunciando com todas as vozes, de todas as formas, em todos os ambientes, que Jesus está voltando. Oh, aleluia! Portanto, eu introduzo o sermão dessa noite dizendo para a igreja que todos nós somos chamados para trabalhar. E a pergunta que faço às irmãs e a todos os irmãos que estão aqui presentes é: qual será a nossa resposta diante da ordem do Mestre? Trabalha. Se nós olharmos um pouco para o livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro que narra não apenas a história da igreja, mas a nossa história, porque este livro ainda não foi concluído no que diz respeito à história da igreja cristã, ela continua sendo escrita. Se nós olharmos um pouco para os apóstolos, por que não destacar nessa noite uma das figuras centrais e mais conhecidas do Novo Testamento, a saber, o apóstolo Paulo? Alguém que um dia perseguia a igreja de Deus. Com seu intenso zelo, ele era sincero no que diz respeito à sua fé. Ele era dedicado naquilo que ele acreditava ser a verdade, mas apesar da sua sinceridade, ele estava lutando do lado errado. Assim como Saul no Antigo Testamento, Saulo no Novo Testamento, agora se impõe a lutar contra Davi, Saul no Antigo Testamento, e o Saulo no Novo Testamento se coloca a lutar contra o filho de Davi. Quando nós olhamos para o encontro de Cristo com aquele homem no caminho de Damasco, o que vemos é Jesus dizendo: não, você está perseguindo o meu povo. Mas o que vemos é Jesus dizendo: Saulo, Saulo, por que é que você está perseguindo a mim? Note que perseguir a igreja é o mesmo de perseguir a ele, porque a igreja é a noiva dele. Perseguir o povo de Deus é o mesmo de perseguir o próprio Deus, e é por isso que o próprio Jesus vai ter um encontro com esse homem e vai transformá-lo. Este Paulo agora se tornará um grande missionário, alguém que ama tanto a Cristo que decide dedicar toda a sua vida para anunciar o evangelho. Assim como os 12, assim como Paulo, assim eu também e você. Somos convidados a usar os nossos recursos, as nossas habilidades e tudo o que temos no serviço do Mestre, para anunciar a vontade de Deus e para anunciar que Jesus está voltando. Paulo, quando vai pregar o evangelho, ele fala não como de alguém que ele só conhece na teoria. Paulo, quando vai pregar o evangelho, ele fala de alguém que ele conhece por andar com ele. Paulo anda com Cristo, serve a Cristo, e ele vai dizer: eu era o pior dos pecadores, mas ele apareceu para mim como um abortivo. Ele me chamou e me comissionou para ser apóstolo entre os gentios. Nós aprendemos nas cartas escritas por este servo de Deus a maneira em que ele se dedicou à obra do Senhor, a maneira em que ele não teve a sua vida por preciosa, mas o evangelho por precioso. E o que nos chama a atenção ao olhar para a vida e a obra do apóstolo Paulo é que em muitos momentos esse servo de Deus irá demonstrar a sua gratidão àqueles que foram seus companheiros de ministério. Paulo está nos ensinando, por exemplo, quando ele escreve o finalzinho da carta aos Romanos, onde ele cita mais de 12 nomes de homens e mulheres, obreiros e obreiras da obra do Senhor, pessoas que eram envolvidas no trabalho de Cristo, e alguém a quem Paulo vai dizer: eu sou grato por você me ajudar, eu sou grato por você me auxiliar. E eu aprendo com isso, amada igreja,
que a obra de Deus não é uma obra feita por uma pessoa só. A obra de Deus é uma obra feita por muitas mãos. E é por isso que continua brilhando uma placa em nosso meio nessa noite. E Deus continua dizendo: trabalha, trabalha. Porque assim como Paulo vai escrever à igreja e dizer que a cada um foi dado um dom. E esse dom tem um propósito, o qual a edificação dos salvos, a edificação dos santos, a edificação dos crentes. De igual modo, Deus tem repartido os seus dons, Deus tem entregue ministério, Deus tem derramado habilidade, saúde sobre mim e você. E a ordem continua sendo: não fica desapercebido, mas trabalha. E se a gente olha para o número de pessoas citadas pelo apóstolo durante os seus anos de missão, durante os seus anos de trabalho, nós teremos uma lista de muitos nomes de cooperadores do apóstolo Paulo, de colaboradores do seu ministério. Mas nessa noite eu quero citar não um, mas dois especificamente, que foram usados por Deus para auxiliar a Paulo durante o cumprimento do seu chamado, durante o cumprimento da sua missão. E se você não se incomoda com esse costume de pregador e puder olhar para quem está do seu lado nessa noite, seja o irmão da direita ou da esquerda, diga para esse crente: Jesus ainda está nos chamando para trabalhar para Ele. Jesus ainda está nos chamando para trabalhar para Ele. Algumas lições eu aprendo com esse casal, que serão o alvo da mensagem nessa noite, ou os personagens principais da mensagem dessa noite. Dentre os colaboradores de Paulo, poderíamos citar alguns que são muito conhecidos da igreja, como o próprio Timóteo, a quem Paulo escreve 2 cartas, como o próprio Tito, a quem Paulo endereça também uma correspondência. Mas eu quero citar um casal nessa noite. O Espírito Santo colocou essa palavra, trouxe de volta essa palavra ao meu coração quando eu olhava para esse tema. E eu quero falar nessa noite sobre Priscila e Áquila. Você pode dizer comigo: Priscila e Áquila. O que é que nós sabemos sobre esse casal? Que tipo de informações nós temos sobre eles e o que podemos aprender com esses servos de Deus? A primeira menção deles nas Escrituras está registrado no livro de Atos, no seu capítulo 18, no seu versículo de número 2. A Bíblia vai dizer que por volta do ano 49, a história diz que por volta do ano 49 e 50, o imperador Cláudio deu ordem para que fosse expulso da capital do império todos os judeus que moravam em Roma. Vai ser nessa ocasião em que esse casal, Priscila e Áquila, serão tirados, expulsos dentro da sua própria cidade. Eles serão convidados a se retirar da sua própria casa. Por quê? Porque o imperador mandou com que todos os judeus saíssem. O que a Bíblia apresenta para nós no capítulo 18, no versículo 2 do livro de Atos, é que depois de ter sido convidado a se retirar de Roma, esse casal irá morar na cidade de Corinto. Diga comigo: Corinto. E é justamente em Corinto que esse casal irá conhecer o apóstolo Paulo. Mas deixa eu abrir um parênteses e dizer algo aqui sobre essa situação. Afinal de contas, o que a história está falando sobre Priscila e Áquila, amadas irmãs, não é que esse casal recebeu um convite, uma promoção numa outra cidade e por isso se mudou. O que a Bíblia está dizendo sobre esse casal, amada igreja, não é que existia agora uma pretensão, um plano, um projeto de morar em Corinto e por isso eles estabeleceram o que estava planejando. O que a Bíblia está dizendo é que aconteceu um evento inesperado na vida deles. O evento inesperado é quando eles são convidados a se retirar. É quando eles são expulsos da sua própria casa. É quando eles não sabem o que vão fazer. E sem saber o que fazer, talvez em alguns minutos, com a mão na cabeça, dizendo: e agora o que vai ser de nós? E agora o que vai ser de nós? Que um olha para o outro e diz: vamos para Corinto. Deixa eu te dizer uma coisa. Não foi só com esse casal que aconteceu
acontecem eventos inesperados. Em alguns momentos da vida nós estamos com tudo encaixadinho. Nós temos os nossos planos, as nossas rotinas e a nossa vida está seguindo uma ordem lógica. Você sabe o que vai comer, você sabe onde trabalha, você tem uma rotina, mas do dia para a noite as coisas mudam inesperadamente. E eu vim aqui nessa noite de sábado dizer para alguém que aquilo que trouxe surpresa para você não surpreendeu a Deus. Aquilo que te assustou, aquilo que não estava no papel, que não estava no plano e que não era uma ideia. Talvez você está como esse casal esteve durante um tempo sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. E eu vim dizer para você, não tenha medo do novo. Deus está no novo. Não tenha medo do novo. A porta fechou, mas não é para o teu coração se entristecer. A porta fechou, mas não é para você se desesperar. A porta fechou, mas o Senhor está dizendo, eu vou com você para Corinto, eu vou te honrar em Corinto, e o meu nome vai ser glorificado em Corinto. Eu vou dizer outra vez, não tenha medo do novo. É muito mais cômodo nós estarmos onde estamos habituados, sim ou não? É muito mais cômodo a gente já ter toda a nossa vida traçada, a nossa rotina, e para isso que ela serve nos traz segurança. Mas tem hora que do dia para a noite tudo pode mudar. Tem horas que do dia para a noite coisas ruins e também coisas boas acontecem. Uma coisa eu sei é que quando a rotina mudar, não tenha medo. Deus está no controle da mudança. Oh, aleluia! Deus está no controle da mudança. Eles perdem um local seguro. E eles agora decidem ir para Corinto, talvez por um motivo lógico, comercial. A Bíblia diz que eles eram fazedores de tendas. Isso é, eles construíam tendas, uma espécie de cabanas da época, e eram vendidas geralmente para o exército naquele tempo. O que a Bíblia está dizendo é que eles decidem ir para Corinto, porque Corinto era uma cidade, uma grande metrópole daqueles tempos. Corinto era uma cidade dada ao comércio, Corinto era uma cidade grande, e ali por certo haveria oportunidade para aquele casal. E a Bíblia diz que lá vai a irmã Priscila, lá vai o irmão Áquila, chega em Corinto, e logo que eles chegam, passa um tempo e Paulo chega também. Eu não sei se eles já eram cristãos ou se convertem depois de conhecer a Paulo. Há quem diga que eles já eram e apenas Paulo vai reforçar uma fé que já existia. Uma coisa eu sei é que quando Paulo chega em Corinto, como era seu costume, ele vai procurar pessoas que trabalhavam no mesmo ofício. Com isso ele conhece esse casal. E coisa boa é quando a gente conhece pessoas que o Senhor nos apresenta. Eu tenho aprendido por esses dias e pregado em alguns momentos uma oração que Deus me ensinou. Eu tenho orado, Deus, me apresenta os teus amigos. Coisa boa é quando o Senhor traz para a nossa vida aqueles que são amigos dele. Você pode aprender e colocar essa oração também na tua vida em prática. Senhor, me apresenta os teus amigos. Eles conhecem o apóstolo Paulo em Corinto e agora eles têm um privilégio. Me pergunte qual? A Bíblia diz que Paulo prega todo sábado nas sinagogas de Corinto. Mas durante a semana, enquanto Paulo está trabalhando, fazendo tenda, Paulo agora vai compartilhando da fé para esse casal. Olha que privilégio. Paulo prega no sábado e na segunda Paulo explica a palavra para eles. Paulo prega no sábado e na terça Paulo vai explicando e dando detalhes. Olha que privilégio, irmã Luana, é aprender com aqueles que vieram antes, que começaram antes e que já estão no trabalho do mestre. Olhe para mim, por favor, e receba essa palavra. Todos aqueles que são chamados a trabalhar também são convocados por Deus para se assentar na cadeira de aluno. Vou dizer de novo, Deus nos chama para o trabalho, mas Ele não nos envia sem primeiro nos preparar. Ele não nos envia sem primeiro nos ensinar. E sabe qual é a palavra que arde no meu coração para dizer para a igreja nessa noite? Nós estamos aprendendo.
Quer ser uma mulher de oração? Anda com uma mulher que ora. Quer ser uma mulher sábia? Não fica olhando o dia a dia da influenciadora digital lá do Instagram, que acorda às 5, toma suco verde, caminha quantos km, isso é maravilhoso. Mas se não está acrescentando na tua vida com Deus, começa a andar mais com a irmã do coque da tua igreja. Começa a andar mais com a irmã de oração e que tem vida no altar da tua congregação. Eu olho para esse casal e eu descubro um privilégio, qual é aprender com quem sabe, com quem tem vida, com quem tem mais experiência do que eu e você. Olha para o tema dessa festa. Paulo vai dizer para a gente entender que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Mas aqueles que trabalham e que fazem algo primeiro precisaram aprender, sim ou não? Sim. Isaac Newton tinha uma frase, anota aí se estiver anotando. Ele disse: eu vi mais longe, foi porque eu estava no ombro de gigantes. Tem gente que são verdadeiros gigantes na fé. E é com essas pessoas que nós temos que aprender e andar. Tem gente que são verdadeiros gigantes na espiritualidade, na oração, na vida espiritual. E é com esse tipo de crente que a gente tem que colar e andar junto. Se não me falha a memória, é o pastor Hernandes Dias Lopes que diz que não adianta ser um gigante no púlpito e ser um anão no quarto de oração. É bem melhor ser alguém que ora do que ser alguém que mostra que sabe alguma coisa. Irmã Lana, aqui que eu faço, aprenda com Paulo, aprenda com a tua liderança, aprenda com a mulher de Deus que Deus tem colocado na tua vida para caminhar contigo. Eles aproveitam a oportunidade. E Paulo, quando escreve a Tito, ele vai dizer que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas. A vida de aprendizado, ou essa parte do aprendizado, faz parte da vida da gente. Mas sabe o que acontece? Talvez aqui não. Mas em alguns ambientes nós vemos pessoas que são resistentes ao ensino. Porque eles dizem assim: eu já sei. Quem diz eu já sei, já dizia o príncipe dos pregadores, perde a alegria de aprender coisas novas. Vou dizer outra vez, sempre que eu e você rejeitamos o ensino, porque no nosso coração nós achamos que já sabemos tudo, nós estamos perdendo a oportunidade de crescer mais, de aprender mais, para trabalhar melhor. Eu vou perguntar, cadê os homens e mulheres que querem trabalhar na obra de Deus? Cadê os crentes cheios do Espírito Santo, que são os trabalhadores da última hora? Recebe a palavra que vem do altar, aprenda, oh aleluia, tenha humildade para ouvir, tenha humildade para catar os conselhos, tenha humildade para dizer: isso eu não sei, oh glória, eu não sei, mas eu posso aprender. Eu não sei, mas se você me ensinar, eu aprendo. A Bíblia diz que serão 18 meses de aprendizado. Quer trabalhar? Aprenda com quem já está trabalhando. Imite os passos de quem já está no serviço. Oh, aleluia! Eu sei que nós tecemos críticas das mais variadas à teologia coach, que está em alta ultimamente. Mas há um princípio dentro dessa teologia que não é algo errado, que é o princípio de mentorear. É só a palavra que a gente não gosta muito, mas em verdade é a mesma ideia que eu estou trazendo aqui, é ter um professor, é ter alguém para ensinar, é ter alguém para ajudar, e nós precisamos disso. Irmã Luana, tem gente na minha igreja que está me ensinando, cola com ele. Tem gente na minha congregação em quem eu me inspiro. É com essas pessoas que nós temos que andar. A Bíblia diz que serão 18 meses de aprendizado, 18 meses convivendo com Paulo, até o momento em que Atos 18, a partir do versículo 18, a Bíblia diz que Paulo vai para Éfeso, e adivinha quem Paulo vai levar junto com ele? Priscila e Áquila. Aleluia. Paulo agora está indo fazer a obra de Deus na cidade de Éfeso, que era uma cidade extremamente idólatra e uma grande metrópole também.
E agora a Bíblia diz que ele decide levar esse casal. E eles seguem junto, fazendo tendas e anunciando o Evangelho. Fazendo tendas e anunciando o Evangelho. Nesse momento a Bíblia diz que Paulo segue viagem. Mas o texto de Atos 18 diz que Paulo deixa Priscila e Áquila e Éfeso, se despede deles e segue o seu caminho. Eu sei que isso soa até meio triste, mas chega uma hora que a gente desce dos ombros dos gigantes. Que hora é essa, irmã Luana? É quando a gente já aprendeu e já pode trabalhar sozinho. É quando a gente já aprendeu e agora pode colocar em prática. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque tem gente, amada irmã, que gosta tanto de aprender que ele quer ficar lá aprendendo para sempre, mas não quer colocar em prática. Aquilo que já aprendemos, precisamos colocar em prática. Precisamos trabalhar, oh glória. Paulo vai deixá-los ali em Éfeso. E aquilo ali parece ser meio triste, porque o texto diz que Paulo deixou eles ali. Mas recebe isso aqui, por favor, como um encorajamento. Deixado não é abandono. É Paulo dizendo, eu confio que vocês vão dar conta. Deixado não é tô te abandonando, se vira, mas é eu acredito no seu potencial, você vai conseguir. Talvez alguém diz, eu fui deixado na liderança, o Senhor está dizendo, é porque eu confio. Alguém diz, eu fui deixado na frente do trabalho, Deus está dizendo, é porque eu confio. Eu fui deixado na minha mão para eu resolver. Não se sintam coitadinho, mas recebe a palavra e trabalha, aleluia! Já pensou se Priscila e Áquila fizessem igual a gente faz de vez em quando? Tá difícil só para mim. Eu não vou dar conta. Eu não vou conseguir. É tudo só para mim. O Senhor está dizendo, ei, ao invés de se vitimizar, olha para essas responsabilidades e entenda, você cresce à medida que o teu trabalho aumenta. Deus está falando comigo, está falando com mais alguém? Você cresce à medida que o seu trabalho aumenta. Então, ao invés de se queixar e de reclamar, trabalho, aleluia. O tempo que a gente perde murmurando, a gente podia estar dedicando a oração e a aperfeiçoar a ferramenta que o céu nos deu. Oh, aleluia. Eles são deixados em Éfeso. E vou dizer de novo, Paulo deixa porque Paulo confia. Precisamos entender que não dá para nós que servimos a Cristo abraçarmos uma infância espiritual eterna. Vou dizer de novo, não dá para alguém que se converteu permanecer no jardim de infância da fé para sempre. É óbvio que o novo convertido precisa ser alimentado, cuidado, instruído. Tem que pegar na mão literalmente, ensinar, ajudar, ser paciente, ser tolerante. Mas todo mundo que um dia começou, que um dia foi pequeno, cresceu, sim ou não? É criança, toma leite, mas cresce um pouquinho, vai ter que comer comida sólida. Mas eu vou falar aquilo que o Senhor fala ao meu coração nessa noite. Tem gente que prefere ficar no jardim da infância porque é mais cômodo, minha amada. É mais cômodo eu dizer, eu não sei. É mais cômodo eu dizer, a pastora faz. É mais cômodo eu dizer, deixa para líder. É mais cômodo eu dizer, não, é porque eu ainda não aprendi. O Senhor nos trouxe aqui para dizer, tá todo mundo aprendendo. A diferença é de quem aprende e coloca em prática, e de quem aprende só fica no aprendizado. Tem comunhão com crente e coragem para me ajudar a pregar? Me ajuda aí, pelo amor de Deus, não me deixa sozinho, não. Fala para ele aí, o Senhor confia e acredita. Oh, fala aí, o Senhor confia e acredita. Você pode trabalhar também. E o trabalho não é o mesmo. Olha para mim, o trabalho não é o mesmo. A uns, Paulo vai dizer que foi dado a palavra de sabedoria. A outros, Paulo vai dizer que foi dado o ministério do ensino.
Note que a cada um o Senhor dá segundo a sua capacidade e as suas habilidades, cada um o Senhor divide os dons. Nem todo mundo prega, nem todo mundo canta, nem todo mundo ensina, nem todo mundo toca instrumento, mas cada um tem um dom, cada um tem uma habilidade, cada um tem um chamado. E hoje Deus está me usando para dizer para alguém: usa a ferramenta que eu te dei, trabalha enquanto é dia. Oh, aleluia! Irmã Luana, eu nem canto, nem prego, nem ensino, mas você ora. Irmã Luana, eu nem canto, nem prego, nem ensino, mas você aconselha. Irmã Luana, eu não prego, não ensino, não aconselho, mas você é encorajador. Irmã Luana, eu trabalho nos bastidores. Não me dá o microfone, mas me dá 1 quilo de farinha de trigo que eu faço um bolo. Não me entrega o microfone, mas me coloca um peito de frango na mão que eu faço coxinha. Não me entrega o microfone, mas me dá um papel e caneta, eu trabalho na recepção. Não me dê o microfone, mas eu trabalho na mídia. Não me dê o microfone. É isso que Deus está dizendo. Todos são úteis e todos podem trabalhar. Eu vou aproveitar que eu estou vendo mão levantada e eu vou profetizar. Deus está despertando ministérios aqui nessa noite. Deus está levantando e encorajando trabalhadores da seara do Mestre, ó glória. Oh, aleluia! A Bíblia diz que agora na cidade de Éfeso vai chegar um varão por nome de Apolo. Fala comigo, Apolo. O que eu estou narrando aqui está registrado ainda no capítulo 18 de Atos. A Bíblia diz que esse Apolo era um varão natural de Alexandria, aquele que nasceu no maior centro educacional da época. Alexandria era o maior centro educacional que existia então. Apolo nasce e cresce nesse local e a Bíblia diz que ele era um varão eloquente, que ele era um varão poderoso nas escrituras, que ele era fervoroso no espírito. Pensa no pregador que você admira aí, pensa. Eu fico imaginando, era Apolo. Apolo era eloquente, Apolo conhecia da palavra, era fervoroso, falava e ensinava diligentemente. Mas Lucas, quando escreve sobre Apolo, ele diz assim: mas Apolo só conhecia até o batismo de João. Deixa eu te falar mais ou menos o que foi que aconteceu. Apolo foi pregar naquele dia, lá na sinagoga de Éfeso. Quem está morando em Éfeso, fala comigo, Priscila e Áquila. O irmão Apolo está pregando com toda a sua oratória, com todo o seu conhecimento, com todo o seu fervor. Priscila e Áquila estão ouvindo. Priscila e Áquila estão atentos. E coisa boa é quando a igreja está assim, ó, todo mundo atento na palavra. Só que Priscila e Áquila percebem, enquanto Apolo prega, que ele tem uma dificuldade. Isso é, ele só conhece até o batismo de João. Ele ainda não conhecia sobre Cristo. Ele ainda não conhecia sobre Jesus. Ele era bom em retórica. Ele conhecia as línguas originais do Antigo Testamento. Ele era excelente em oratória, mas ele não sabia tudo. Se estiver anotando, anote essa frase. Sabe por que ele não sabia tudo? Porque ninguém sabe tudo. Vou dizer de novo. Ninguém sabe tudo. E algumas vezes você me vê falando, se estiver anotando, faça isso. Exatamente porque eu aprendi isso com um grande homem de Deus. Um dos maiores teólogos que a gente conheceu, o pastor Russell Shedd. Esse que faleceu há pouco tempo, apesar de ser um grande mestre erudito nas escrituras, ele tinha o hábito, eu li isso em algum lugar, em que todo culto ele ia com um caderninho. E algumas vezes quem pregava eram pessoas simples. Eram mensagens extremamente simples. E o irmão Shedd estava lá sentado, anotando. Aí um dia perguntaram para ele assim: mas você conhece tanto de Bíblia? Você é um mestre tão famoso. Por que toda pregação que você vem, você traz um caderno e anota? E ele diz: porque eu sempre tenho algo a aprender.
A gente precisa parar de desmerecer, precisa parar de não dar crédito e entender que cada culto é uma oportunidade de eu aprender um pouco, de eu crescer um pouco, de eu melhorar um pouco, porque ninguém sabe tudo. Oh, aleluia! Oh, glória ao nome de Jesus! Apolo sabia muito, mas fala comigo, não sabia tudo. Não sabia tudo. Pode estudar, pode se formar, pode ser bacharel, pode ter pós-graduação, pode ter doutorado, mestrado, PhD, pós-doutorado, mas ninguém sabe tudo. Pode conhecer todas as notas, sinfonias, melodias, mas ninguém sabe tudo. Eu olho para a Bíblia e eu descubro que quando Priscila e Áquila notam a dificuldade de Apolo, porque ele não conhecia quem era Jesus, ele só conhecia até o batismo de João, não há por parte desse casal aquele desmerecimento. Sabe quando alguém olha e diz, está vendo? É um pregador tão bom, mas nem conhece quem é Jesus. Não há por parte desse casal uma ridicularização. Eu tenho certeza que aqui não acontece isso, porque todo mundo aqui é crente. Mas tem ambientes em que as pessoas dão nota para os pregadores e para as mensagens. Tem ambientes em que as pessoas julgam dizendo, esse foi bom, esse não foi muito bom. Essa foi boa, essa daqui eu não gostei. Eu vejo Priscila e Áquila dando uma aula aqui pra gente. Porque ao invés de apontar onde Apolo errou, a Bíblia diz que Priscila e Áquila chamam o irmão Apolo e diz assim, a gente pode compartilhar o que a gente sabe com você? A gente pode dividir o que a gente sabe com você? João Crisóstomos, um dos pais da igreja, ele que foi um pastor na igreja de Constantinopla, ele disse que foi a irmã Priscila que tomou a iniciativa de ir falar com Apolo, para dizer para Apolo que ele tinha uma dificuldade. Olhe para mim, não é combater. Olhe para mim, não é invejar. Olhe para mim, não é tripudiar. Não é dar risada de quem erra. Não é ter ciúme. Mas eu olho para Priscila e Áquila, eu entendo que o reino de Deus é maior. O reino é maior. A causa de Cristo é maior. Levante a tua mão e receba essa palavra. Que Deus faça de nós encorajadores. 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 Aí a irmã tá nervosa, desafina. Olha lá, aqui não, aqui graças a Deus todo mundo é crente. Mas em outros ambientes, olha lá, desafinou, kkkk, e dá risada da irmã. Olha lá, o irmão trocou o nome. Quantas vezes a gente vai falar um nome na Bíblia e troca o nome, fala o livro errado, referência errada. Aí tem gente que ao invés de entender que a memória é falha, faz o quê? Dá risada, olha lá. Falou uma coisa, mas é outra coisa. Falou Zaqueu, sai daí, mas era outro nome. Meu Deus. O Senhor está nos chamando nessa noite, os trabalhadores da última hora. Vou dizer de novo, os trabalhadores da última hora. Não são críticos de plantão. Não são analistas de voz de ninguém, mas são encorajadores. Irmão, vem cá que eu te ensino. Irmão, vem cá, deixa eu só compartilhar com você uma coisa. Hoje o Senhor está dizendo, oh aleluia, que os trabalhadores da última hora não são aqueles que tecem comentários destrutivos, mas são encorajadores. Tem uma frase que diz, seja a mulher que arruma a coroa da tua amiga e não aquela que sai falando para todo mundo que a tua coroa tá torta. Olha para amiga aí, olha para amiga, faz uma geral, vê se a coroa dela tá retinha, vê se o cabelo tá alinhado. Eu fui tirar uma foto ontem, eu tava tão descabelada que só misericórdia. E aí meu filho veio por trás de mim e falou, mãe, pera aí, não aperta esse botão. Arrumou meu cabelo, puxou para trás e eu falei assim para ele, eu te amo. Tem hora que a gente não sabe que a gente está descabelado, isso é só um exemplo simples. Sim ou não? Tem hora que você não sabe que você está descabelado, que a roupa está suja, sei lá. E precisa de alguém para dizer para nós, ó, vem cá, arrume isso aqui. Mas sabe o que a gente tem feito? Eu não vou dizer a gente não, que aqui vocês são mais crentes que eu. Mas de vez em quando a gente comenta, ó lá, tá toda suja.
Olá, tá descabelado, olá, a saia tá torta, olá, falhou na mensagem, olá, desafinou na letra, olá, entrou na hora errada, olha lá, esse tom não é bom para ela. Deus está dizendo, se for para comentar com alguém, que seja para encorajar, se for para comentar alguma coisa, que seja para encorajar, porque ninguém sabe tudo. Lá vai a irmã Priscila e o irmão Áquila, vem cá, Apolo. O texto diz que eles chamam Apolo para sua casa e começam a compartilhar do evangelho e compartilhar de Jesus. E Apolo se torna ainda maior do que ele já era. E Apolo ganha ainda mais força, ainda mais autoridade, porque ele aprendeu aquilo que ele não sabia. Sabe que meu coração arde nessa noite? É que nós seremos muito mais fortes se ao invés de competirmos, nós nos tornarmos aliados. Se ao invés de sentir ciúme, a gente se torne encorajador. Eu vou dizer algo que eu aprendi há mais de 10 anos atrás. A causa de Cristo é maior do que as coisas. A causa de Cristo é maior do que os nossos ciúmes. A causa de Cristo é maior. E cadê a igreja que vai trabalhar para Jesus? Priscila e Áquila, diz o texto que vão ficar na cidade de Éfeso, irão cuidar da igreja por um tempo na cidade de Éfeso, mas o texto diz que depois eles voltam para Roma, e lá em Roma, é quando eles estão em Roma, que Paulo vai escrever a carta aos romanos e vai citá-los mais uma vez. Romanos capítulo 16, versículo 3 e 4, Paulo vai dizer, saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Eu não sei o que esse casal passou, porque a Bíblia não dá detalhes acerca dentre aqueles que eu já citei, registrados em Atos 18, em algumas menções de Paulo. Fato é que Paulo vai dizer, eles arriscaram a sua cabeça. Sabe quem é que arrisca a própria cabeça? É gente que ama mais a causa de Cristo do que o seu próprio conforto. Sabe quem é que arrisca a sua cabeça? É quem não está preocupado com os comentários depois que se converteu, mas está preocupado em seguir a Jesus, honrar a Jesus e amar a Jesus. Sabe o que é arriscar a própria cabeça? É entender que os nossos sacrifícios podem não ser conhecidos pelos homens da terra, mas estão todos registrados por Deus lá no céu, oh glória. Vou dizer de novo. O que esse casal passou, não sei. Paulo só diz, eles arriscaram a cabeça. Pela minha vida, isso é, pela vida de Paulo, eles arriscaram a sua cabeça. Irmã Luana, ninguém sabe do que eu passei para estar aqui nesse congresso. Deus sabe. Irmã Luana, ninguém sabe o que eu enfrentei para não desistir. Deus sabe. Irmã Luana, ninguém sabe do que eu tenho feito nos bastidores. Deus sabe. Irmã Luana, mas não tem minha foto no cartaz, mas Deus está vendo tudo. Irmã Luana, e se esquecerem de me agradecer, a Bíblia diz que há um memorial diante de Deus. Oh, aleluia! Eu sei que eu já pedi 2 vezes, mas essa é a última. Olhe para quem está do seu lado, encoraje essa pessoa com essa palavra. Diga para ele, Deus viu o teu sacrifício, Deus viu o teu esforço, Deus viu a tua entrega, o Senhor viu e Ele registrou tudo, oh glória. Eu sei que tem hora que dá vontade da gente contar, pastora Carla. Dá vontade da gente escrever um livro. Dá vontade da gente dizer, vocês não têm ideia do que eu passei para chegar aqui. E hoje o Senhor está dizendo, deixa no oculto, eu vou te recompensar em público. Deixa no oculto, eu vou te recompensar em público. Ninguém precisa saber quantas horas você orou, quantos dias você jejuou, quanto tempo você se dedicou, o que você
que é lindo ainda? Romanos 16. Paulo vai dizer: não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Olha para mim, faz assim, ó, é muita gente. Não, o irmão lá de trás fez. Aqui só fizeram algumas, faz assim, ó, é muita gente. Paulo está dizendo que Priscila e Áquila fizeram. Eu agradeço, mas não só eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Sabe o que Deus está falando comigo para dizer para a igreja? Se você não desistir, tem muita gente que vai ser alcançada. Se você não parar, tem muita gente que vai conhecer a Jesus. Se você não desistir e não abandonar o trabalho, porque eu sei que é cansativo, mas como diz o tema que nós lemos nessa noite, não é vão no Senhor, não é vão no Senhor. Tem muita gente sendo abençoada, aleluia! Irmã Luana, mas o que eu faço, não vejo na hora, não vejo ninguém assim sendo abençoado, não vejo testemunho. Tem coisas, igreja, que só a eternidade irá revelar. Vou dizer de novo, tem coisas que só a eternidade irá revelar. Só que a gente é ansioso, fala a verdade. A gente queria já ver o testemunho agora, né? É alguém dizer, olha, aquele dia você me deu um abraço e foi Deus que te usou. E faça isso. Use os seus lábios para testificar. Olha, aquele dia você cantou aquele hino e Deus lhe respondeu uma oração que eu fiz em casa. Só que nem sempre as pessoas vão dizer. Nem sempre as pessoas vão contar. Mas mesmo que não contarem, na eternidade vai ser revelado todas as coisas. Eu não sei se você já ouviu falar de um grande pregador inglês, Charles Haddon Spurgeon. Aqueles que já ouviram falar sabem que ele é conhecido como o príncipe dos pregadores. E o que é mais interessante é que, a despeito do brilhantismo de todas as pregações do Spurgeon, eu descobri que o dia da sua conversão, o dia que ele recebeu a Cristo, apesar de já estar na igreja, mas ainda não tinha sido alcançado de fato pelo Evangelho, foi um dia em que ele estava tão desanimado, que ele estava indo para a sua igreja, mas a neve o impediu de chegar na sua congregação. Ele parou em uma igreja menor no meio do caminho. E naquela igreja menor, o pastor que ia pregar também não conseguiu chegar também por causa da neve. E quem pregou foi um sapateiro. Um irmão leigo, humilde, simples. Ele pregava o texto do profeta Isaías e dizia: olhai para mim e sereis salvos, diz o Senhor. Olhai para mim e sereis salvos, diz o Senhor. Ele repetia isso na mensagem. Enquanto ele ia repetindo, o Spurgeon conta na biografia que ele foi sentindo o coração ardendo, e o Senhor fisgou o coração dele naquele dia, oh, aleluia. Irmã Luana, quantas almas esse sapateiro ganhou, eu não sei. Mas Deus usou ele para alcançar o Spurgeon. E o Spurgeon ganhou milhares de vidas. Você não tem ideia onde o teu testemunho está chegando. Deus está te usando para alcançar alguém. E esse alguém vai alcançar alguém. E essa pessoa vai alcançar a sua família. E famílias serão abençoadas. Se você e eu não desistirmos, recebe essa palavra. Trabalha. Oh, glória. Trabalha. Paulo vai citá-los mais uma vez. Agora, quando escreve a Timóteo, é a segunda e última carta que Paulo escreve. E Paulo diz assim: saudai. 2 Timóteo 4,19. A Priscila e a Áquila. E também a casa de Onesífero. É interessante que 7 vezes esse casal aparece no Novo Testamento. Quantas vezes? 7. E 4 vezes aparece primeiro Priscila e depois Áquila. Primeiro Priscila e depois Áquila. Há quem diga que é por causa da posição social que Priscila tinha. E outros dizem que é por causa da importância dela na obra missionária. Uma coisa eu sei quando eu li isso aqui, é que Deus também usa mulheres para trabalhar. Era para as irmãs agora ter jogado as 2 mãos pro alto e ter dado glória.
Eu falei que o Deus que usa Paulo é o Deus também que levanta Priscila. O Deus que chamou a Pedro também é o Jesus que disse para Maria Madalena: vai lá e testemunha para os teus irmãos que eu estou vivo. Ei, mulherada, recebe essa palavra. Na obra de Deus tem lugar para a gente também. Na obra de Deus tem lugar para a gente trabalhar também, ó glória. Só que em todas as vezes, sendo ela primeiro ou ela depois, Áquila tá junto. Vou dizer de novo, Áquila tá junto. É como se o Senhor estivesse dizendo: quer trabalhar? O trabalho começa na unidade dentro de casa. Quer trabalhar? O trabalho começa dentro da nossa casa. Aleluia! Quando chegamos ao capítulo 15 da carta que Paulo escreveu aos Coríntios, que é onde está o tema dessa festividade, Paulo está escrevendo essa carta para resolver alguns problemas. E no capítulo 15 ele está tratando sobre algumas dúvidas dos irmãos em Corinto. Ele fala no capítulo 15 sobre a ressurreição de Jesus. Ele fala no capítulo 15 sobre a ressurreição dos crentes. Ele fala no capítulo 15 sobre o arrebatamento da igreja. E no versículo 58 ele diz: portanto, o que Paulo está fazendo é concluindo um raciocínio. Ele falou da ressurreição de Cristo, da ressurreição dos crentes, do arrebatamento da igreja. E aí ele fecha o raciocínio dizendo: portanto, sede firmes e constantes. O que ele está dizendo, sabendo que o arrebatamento é uma verdade, que a ressurreição dos crentes é uma verdade, porque Cristo ressuscitou de verdade. Portanto, sede firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Trabalhadores da última hora, eu encerro do jeito que eu comecei. Trabalha enquanto é dia. Trabalha, a noite já vem. Trabalha, porque a saúde é tua amiga. Enquanto podemos fazer, não deixemos de fazer, porque tudo o que fazemos, receberemos do Senhor um galardão. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Pai, eu quero orar nessa noite pela tua igreja. Senhor, é a tua palavra e não a minha. Eu oro nessa noite para que essa palavra sirva como um combustível para aqueles que já estavam na reserva, quase parando, largando, abandonando o trabalho do Senhor. Deus, eu sei que há muitas tarefas que são cansativas. Eu sei que há muitas tarefas em alguns momentos que nós nos sobrecarregamos por não termos a dimensão de dizer não e entender o sim que já demos para o Senhor. Pai, eu oro para que cada irmã, para que cada irmão, para que cada homem e mulher, para que cada jovem e criança que nessa noite aqui vieram, sejam encorajados pela Tua palavra, sabendo que, como Paulo disse, o nosso trabalho não é vão no Senhor. Hoje nós aprendemos sobre um casal, ó Deus, que tanto se dedicou, que tanto fez, mas que tão pouco nós sabemos sobre eles. Mas uma coisa nós sabemos, que eles receberão também um galardão, assim como nós, se não desistirmos, assim como nós, se não pararmos, assim como nós, se não desanimarmos. Eu oro, Senhor, porque os dias são maus. Eu oro, Senhor, porque não tem sido fácil. Eu oro, Senhor, para que o Senhor nos revista, para que o Senhor nos dê graça, para que o Senhor nos ajude a sermos encorajadores, apoiadores, para que sejamos aliados e não concorrentes, trabalhando não para que o nosso nome seja conhecido, mas para que o nome de Cristo seja glorificado. Deus, eu oro para que essa palavra caia como uma boa semente em uma boa terra. Eu oro, Senhor, para que eles até esqueçam quem pregou no segundo dia do congresso, mas que essa palavra fique guardada na tábua de cada coração, em nome de Jesus e em nome de Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe. E eu digo à igreja só mais uma vez: trabalha. Deus abençoe. Deus abençoe, viu? Glória.